E com menos pressão nos custos e maior oferta de matéria-prima, o setor de suplementos minerais para bovinos deve voltar a crescer em 2023. A expectativa é que o número de gado suplementado no Brasil chegue a 70 milhões de cabeças, volume que passou de 65 milhões de animais no ano passado. O setor de suplementação abrange cerca de 1.000 indústrias com o CIF aqui no país, que é o Serviço de Inspeção Federal. E claro, ninguém melhor para falar deste assunto do que o meu amigo, o zootecnista Juliano Sabella Cedo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, a ASBRAM, e também diretor técnico e de marketing da minha querida DSM Tortuga. Juliano, muito bom dia. Bom dia, Seja Mauro. bem-vindo novamente ao Giro do Boi, amigão. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os produtores que acompanham diariamente o Giro do Boi. E tem um lote de produtores assistindo nós, graças a Deus, né? Antes, porém, eu queria, falando que você está nos assistindo agora, já coloca nesse telão aqui, ó. Eu quero abrir antes, que no final da minha entrevista com o Juliano, a gente vai dar enquete aqui, até porque ele, como presidente da ASBRAM, ele precisa saber também como é que vai se comportar. Eu estou perguntando para o pecuarista hoje, Juliano, se ele já reservou um dinheirinho extra para suplementar o seu gado na próxima estação seca. Ah, Mauro, já sim, já me planejei, já tenho um dinheirinho ali, ou já está estocado no meu galpão. Vai lá, escreve hashtag sim. Ou não, Mauro, ainda não, estou pensando, vou ver o que eu faço, vou esperar o mercado, vou esperar cair do céu. Diga lá, hashtag não. É uma forma até da gente saber como agir, talvez até criar políticas públicas, ajudar, enfim, para poder ajudar esse segmento tão importante para a nossa economia, que é o segmento pecuário. Antes, porém, de a gente falar dessa expectativa boa para esse segundo semestre do ano, Juliano, minha pergunta é: como é que foi o mercado de suplementos em 2022, ainda em pandemia, a esse advento da guerra no leste europeu? Foi um ano meio complicado ano passado, né? Foi um ano bem complicado, foi um ano difícil de retomada, né? Quando a gente analisa 2021, a gente teve um crescimento muito grande do mercado. 22 recuou um pouco, mas quando a gente analisa o acumulado 20, 21 e 22, né, a gente teve um crescimento de 12%. Nesses 3 anos? Nesses 3 anos, que bom. Que é muito bom, né, perdendo velocidade em 2022. Bom, então, pelo menos não temos alguma coisa a comemorar, né? Apesar de ter em 3 anos, 12% de crescimento, eu acho que foi bom. Mas como o rebanho nosso está crescendo também numa velocidade descomunal, precisamos acelerar um pouco mais, apertar o passo, né? Precisa acelerar, né? Quando a gente olha os números, né, dos suplementos que são produzidos e vendidos no Brasil, a gente ainda atinge um rebanho muito pequeno. O rebanho dos associados da ASBRAM chegam a 70 milhões, perto de 70 milhões de animais suplementados. Quando a gente pega no mercado total, o que é produzido de suplemento dá para 100 milhões de cabeças. Menos da metade do rebanho, não? Exatamente, menos da metade. Então a gente ainda tem produtor que não dá suplemento, tem produtor que dá uma submineralização, dá menos do que o animal precisa, né? Então tem oportunidade enorme ainda para a gente crescer no mercado e entregar para o pecuarista, né, mais produtividade, mais rentabilidade, mais dinheiro e, claro, para o consumidor uma carne de melhor qualidade, né? Entendi. Eu acho que mais grave do que quando você se propõe a falar assim, ó, eu não vou mineralizar o meu gado, tudo bem, tá? Agora, o mais grave é quando você mente para si próprio. Por exemplo, você acabou de falar num assunto que eu acho muito importante, a submineralização. Você tapar o sol com a peneira, tá? Eu finjo que te dou um suplemento, você finge que come e a gente fica feliz para sempre. Eu acho que mais do que isso. Você vê? A gente tem 200 e tantos milhões de cabeças, né? E todas as empresas, inclusive as empresas até piratas, que eu também, é caso de polícia, tá? Mexeu com coisa pirata, semente de capim, suplemento pirata, essas coisas, liga para 190 que isso é caso de polícia, tá bom, pessoal? Fala isso no Giro do Boi direto. Não pode. Pirataria, falsificação, isso é crime. Isso é crime, né? Não é mesmo? É verdade. Isso é crime, tá? Denuncie para a polícia lá para tomar as providências, né? É o cara mentir para ele mesmo. A gente consegue mineralizar menos da metade do nosso rebanho. Isso eu acho que é gravíssimo, né, Juliano? É verdade. A gente tem muito problema nas fazendas com falta de estrutura de coxo, problema de logística de abastecimento. Às vezes tem o coxo, mas ele não é abastecido na frequência que precisa.
Então, tem uma série de fatores que acabam agravando isso e o prejuízo é do produtor, né? Porque a gente vai ter um desempenho menor do que o potencial genético daqueles animais poderia entregar, né, Mauro? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal minha aqui, ó. Você acabou de falar essa questão de logística, a gente está tendo problemas com chuvas, inclusive na região de Cotriguaçu, Juína, Juara. Parece que tem motorista lá de caminhão que está preso há 30 dias lá. Está complicada a situação. Muita chuva, etc. É uma pergunta pessoal minha. Por quanto tempo eu consigo estocar produtos minerais numa boa estrutura de galpão na minha fazenda? Acho que por 5 meses, um ano? Não, dá para estocar por bastante tempo. Um ano, por exemplo? Quando a gente Talvez. vai falar dos proteicos, dos suplementos com ureia, aí é um ano, né? O suplemento mineral pode estocar até mais que isso. Ah, então eu acho que o pecuarista tem que se planejar, por exemplo, para fazer esse estoque durante a seca, né? Porque na época que não tem chuva, é claro, montar uma boa estrutura de galpão. Com estrado, longe da parede. Isso, aquele estrado lá que é para não pegar umidade de chão, tomar cuidado com roedores, rato, essas coisas, né? Cuidar direitinho lá, ele vai ter comida para o gado o ano inteiro, né? E a gente tem que olhar também não só a logística para chegar o suplemento na fazenda, mas sim a logística dentro da propriedade, né? De como você vai tirar esse suplemento do galpão e fazer com que ele chegue no coxo e na boca do animal. E esse planejamento e esse gerenciamento também é muito importante. Maravilha, maravilha. Bom, e nesses 3 primeiros meses, né, de 2023, parece que o Juliano tem em primeira mão a atenção fazendeirada brasileira. Acho que nem os 1000 associados da Asbram têm esses números. Você recebeu esses números, acho que desta madrugada, né? E vai trazer agora em primeira mão os números do desempenho da mineralização, da suplementação de bovinos em janeiro, fevereiro e março de 2023. Diga lá pra gente, Juliano. É isso aí, né? Obrigado pela confiança, viu? A gente começou o ano, né, janeiro, com uma recuperação de mercado, com um crescimento do mercado. Aí em fevereiro, né, com o caso atípico de vaca louca, onde a gente teve o embargo das exportações, o mercado caiu, né? Março a gente começou a recuperar, mas ainda não recuperou o primeiro trimestre do ano passado. A gente ainda está numa queda de 8% quando a gente compara com janeiro, fevereiro e março do ano passado, né? Muito por causa do caso, né, atípico de vaca louca, já que em janeiro a gente estava crescendo. E o primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre muito forte. A gente tinha um crescimento muito grande frente a 2021, que foi um excelente ano, né? Então, recapitulando, qual a diferença dessa? Então, agora, nesse primeiro trimestre, nós caímos 8%. 8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso, muito por causa do caso da vaca louca, onde o pecuarista, né, ele tira o pé do acelerador, muita gente põe o pé no freio, né, porque ele não sabe o que vai acontecer no mercado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Mauro, porque tem pecuarista que não vendeu boi nesse período, não tinha boi para vender nesse período e deixou de suplementar. E esse tempo que ele perdeu nesse período, dificilmente ele vai conseguir recuperar ao longo do ano, né? Então, a gente sabia que era uma coisa pontual e o pecuarista que não tinha animal, não sofreu com essa queda do mercado, acabou deixando de mineralizar, acabou deixando, né, a desejar a sua produtividade e isso vai impactar no resultado, no desempenho zootécnico desses animais ao longo do restante do ano. Os meus telespectadores que acompanham a gente esses 9 anos, a gente fala isso direto com todos os segmentos aqui, pessoal. Segmento de veterinária, de genética, de gestão e de nutrição, agora com o Juliano aqui. E todos são unânimes. Antes de você pisar no breque, antes de você tirar o pé do acelerador, na hora de tomar uma decisão de investir em tecnologia, continuar investindo em tecnologia, pense 2 vezes. Pense 2 vezes. Você se lembra, 2 anos atrás, quando deu aquele problema na China, aquele embargo da China, que todo mundo tirou o boi do coxo que estava pronto para o abate e levou para o pasto. Em menos de 15 dias o mercado estava... em 15 dias o mercado voltou ao normal. E aí, o que fazer? Vocês estão entendendo? Então é complicada essa situação. Então procure saber, procure informações, debata, assista o Giro do Boi, procure um especialista. Ligue para o Juliano, ligue para um técnico, liga para o meu amigo Hugo Cunha lá. Hugo, e aí, cara, como é que vai estar o mercado de confinamento, cara? Me conta aí, o que eu faço? Travo no futuro?
arrisco no spot, no físico, né? Antes de pisar no acelerador, de tirar o pé do acelerador e investir em tecnologia, o cara tem que pensar 2 vezes, Juliano. É verdade, né? O mercado a gente não comanda, a gente não domina, mas dentro da porteira, dentro da fazenda, na produtividade, isso o produtor tem como trabalhar, tem como ser cada vez mais eficiente, né? Então a gente tem que ser eficiente dentro da porteira, que daí, claro, a gente vai sentir menos essas oscilações de mercado que acontecem. Então o pecuarista tem que deixar de olhar para a questão do desembolso, e sim na relação custo-benefício, é isso? Exatamente, exatamente, porque a suplementação ela não é um custo, ela é um investimento, né? O que a gente investe em suplemento mineral, ele traz muito mais em retorno para o produtor, e daí essa parte de gerenciamento que é importante, conhecer os seus custos, conhecer os índices, ter o seu objetivo, né, de ganho, de receita, e trabalhar muito a parte de gestão para que isso aconteça. Bacana. Um abraço para o David Cavati, como eu disse, ele está acompanhando, ele mora lá em Portugal, mas ele roda a Europa, ele está lá em Monza, lá na Itália agora. Ele falou que o finado pai dele, por muitos anos, lá em Rondônia, ele tinha uma empresa de veterinária lá, né? E por muitos anos vendeu o Fosbov e o Bovigold. Até hoje, são os produtos imbatíveis lá no Rondônia. Um abraço, David Cavati, obrigado. Giro do Boi no mundo inteiro acompanhando, o povo do mundo inteiro lá, eu fico feliz da vida lá. Um abraço para o Eli Turbino, obrigado pela audiência, para o Vasco Frauzino lá de Pontalina, Goiás, e para o Gustavo Lemos, de Chavantina, Mato Grosso. Fala uma coisa para mim, rapaz, como é que anda, em que pé que está aquela situação da gente tentar tirar aquela isenção do PIS/COFINS do nosso segmento de suplementos minerais? Isso já foi tirado de outros produtos, inclusive outros segmentos, parece que é frango, porco, não tem essa taxação, mas o boi tem. Vocês continuam brigando lá em Brasília para tentar acabar com isso e, de certa forma, até reduzir talvez um pouco o custo para o produtor? Continuamos trabalhando muito firme nisso, né? Nós temos convicção que isso vai trazer benefício para toda a cadeia, né? Essa era uma matéria que ela chegou a passar pelo Senado no ano passado e por causa da eleição tudo isso parou, né? E agora a gente retoma com força total. Inclusive nós estamos fazendo um trabalho junto à USP para mostrar o impacto que isso vai trazer em toda a cadeia, porque a hora que a gente tira impostos, né, que acabam onerando o preço do produto para o pecuarista, a gente sabe que vai ter mais gente adotando tecnologia, vai ter mais gente usando suplementação, isso vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção e vai trazer impacto, né, para o consumidor e para o Brasil, já que a pecuária é um negócio extremamente importante na economia brasileira. E rentável, né? Que bacana esse estudo de vocês da USP. Um estudo gira muito em torno de complexo. quantos % o PIS/COFINS hoje para os suplementos minerais? 10%. 10%. Então poderia, entre aspas, esse 10% ser revertido para o pecuarista para fazer exatamente um outro tipo de investimento na fazenda. Por exemplo, arrumar o seu curral, melhorar o seu pasto, arrumar mais áreas de coxo, praça de alimentação. Exatamente. Não é? Isso aí. Melhora tudo. Melhora tudo. Atenção vocês aí de Brasília, olhem por nós, por favor, gente. O frango, o porco, outros segmentos do agronegócio já conseguiram essa isenção do PIS/COFINS, menos a pecuária de corte e a pecuária de leite. Ajuda a gente aí. Alô, Tereza Cristina, senadora agora, ajuda nós aí, entra com esse projeto de lei, pedindo ajuda para todos nós, né? Que legal esse trabalho com a USP lá, o Juliano. Muito bacana, né? Porque daí a gente sabe que esse benefício vai vir para o produtor, vai vir para toda a cadeia, mas o que a gente está fazendo é colocando números, né? E colocar o real impacto, medir mesmo qual é o impacto que isso vai trazer. Esse trabalho está saindo do forno logo, logo, né? E vai ajudar, né, nessa tese, mostrando para o governo que quando ele desonera, a alavanca que vem para a economia traz muito mais benefício para todos e traz mais benefício para a economia do país. Bom, quando você assumiu, Juliano, a presidência da Asbram, me lembro que você falou que uma das grandes pautas, uma das grandes lutas de vocês seria a questão da sustentabilidade. E como é que anda, em que pé estão esses projetos?
continuamos trabalhando muito forte em sustentabilidade, né? Quando a gente fala em suplementação, ela por si só, ela já é um promotor de sustentabilidade, porque a gente aumentando a produtividade, né, com a mesma área, com o mesmo animal, a gente vai produzir mais carne, mais leite. Em menos tempo. Em menos tempo, né? É isso que é muito importante. Então, nós continuamos trabalhando. O tema do nosso último simpósio, o ano passado, foi sustentabilidade. E o simpósio que vai acontecer 23 e 24 de novembro desse ano em Campinas também vai ser sustentabilidade, trazendo, né, novidades para o setor e apresentando como a gente pode contribuir cada vez mais, né, para o produtor estar alinhado com toda essa demanda de sustentabilidade, que não é só ambiental, Mauro, é a social, né, porque você deixando mais dinheiro no campo, você promove o bem-estar das pessoas e principalmente o econômico, porque se a atividade não parar de pé, não deixar lucro para o produtor, não adianta a gente querer desenvolver o social e o ambiental, porque fica utópico, né? É verdade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só ambiental, é também pensando no social e principalmente no econômico, porque a atividade tem que ser lucrativa para trazer o bem-estar para todo mundo. É chovendo uma olhada, eu te perguntar se você está otimista para esse segundo semestre para a pecuária brasileira. Como você sempre é uma pessoa otimista, sempre para frente, sempre lutando, sempre brigando pela nossa atividade. Mais do que nunca está... Muito otimista, muito otimista, né? Nós sabemos que agora vem a entre-safra, as perspectivas são muito boas de mercado, os mercados, né? Exatamente. México, Indonésia, Japão, a saída dessa vacinação contra a aftosa, mas não vai pisar na bola aí eu vou repetir aqui, com outras doenças, não. Abri falando de foco de raiva hoje em Goiás. Tem vacinas, tem bastante coisa que você precisa cuidar, fazer o dever de casa aí, senão a gente... Você viu o que aconteceu aí com aquele boi de 10 anos lá do Pará? Exatamente. Não deixa isso acontecer não, pessoal. Então tá otimista? Então, muito otimista. O censo DSM vai continuar esse ano de confinamento. Será que a gente ultrapassa os 7 milhões esse ano? Chegamos bem perto de ultrapassar o ano passado. Esse ano, vamos, eu acho que vamos sim. Se Deus quiser, hein? É isso aí. Obrigado, viu, pela sua... Quer deixar um recado para a fazendeirada? Está nos assistindo em todo o Brasil. Como é que eles podem contar com os préstimos da Asbram? Bom, a Asbram está à disposição de todos, né? O nosso site é o asbram.org.br. Lá tem todas as informações, tem nossa cartilha de sustentabilidade, tem o contato dos sócios, tem muita informação sobre suplementação. E a Asbram, um dos objetivos, né, além de lutar pelo setor, pela parte dos impostos, do PIS/COFINS que a gente falou, é de fomentar a suplementação e mostrar para todo o mercado como o suplemento mineral traz custo-benefício positivo para o produtor, né? E é isso que a gente trabalha muito, fomentando essa tecnologia que é muito simples, né? Você precisa de um coxo, abrir o saco, fornecer e traz um custo-benefício excelente e aumento de produtividade muito grande. É uma tecnologia muito fácil de usar. Verdade, e dá um resultado fantástico, viu? Bom, minha enquete hoje, pessoal, foi essa aqui, ó. Você já reservou um extra para suplementar o seu gado na próxima estação seca? Vamos ver a resposta? 83,3% dos telespectadores do Giro do Boi, Juliano, disseram que sim, que já reservaram um extra para comprar um proteico energético, e quase 17% disseram que não. Ainda está esperando o mercado, está vendo o que vai acontecer para ver se investe ou não. Número bom, né? Um número bom, até porque uma coisa que a gente tem certeza é que todo ano vai ter seca, né? Então é bom a gente se planejar e estar pronto para a seca, porque a gente sabe que ela vai chegar. Então, para esses 17%, abra o olho, pessoal. Grande Juliano, obrigado pela sua visita aqui. Obrigado. A casa é sua, você sabe. Novidades, estamos à disposição para divulgar para todo o Brasil. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez. Muito obrigado a todos e bom dia.